Bom, hoje vamos estar reagindo aí a um vídeo do Samuel Bon falando sobre nossa linda cultura brasileira, né? Então vamos lá reagir, lembrando que esse vídeo vai ter crítica, então pode sentar o pau aí nos comentários, vamos lá. Brasil. Quanto mais você pesquisa, mais encontra todo tipo de notícias e dados mostrando que o nosso país consegue ser absurdo de todas as formas possíveis. Velho, eu não sou nem lado A nem lado B, mas que comentário infeliz que o Bolsonaro soltou, pelo amor de Deus. Uma afrodescendente assim gosta de um batuque. Você não é homem? Não, lembrando que ele não é a primeira vez que o Lula faz esse tipo de comentário, não. Ele tava num discurso, né, na África, eu não sei se foi bem assim que aconteceu, não. Mas basicamente ele agradeceu aos 100 e poucos anos de escravidão. Ele teve coragem de meter essa na África. Eu não lembro qual país da África que foi, mas ele soltou essa. A constatação é de um levantamento da FGV. A pobreza e a pobreza extrema bateram recordes nas maiores cidades brasileiras em 2021. 20 milhões de pessoas sobrevivem com menos de R$ 9 por dia. Imagina viver em um lugar onde o aluguel é quase um salário mínimo inteiro. Comida, transporte, itens de higiene pessoal e todo o resto que você precisa para sobreviver muitas vezes custam mais do que sua própria renda. Um país onde o jogador de futebol e o funkeiro ganham mais do que o cientista e o professor, onde o favelado tem orgulho da sua comunidade, mas quando ganha dinheiro vai morar num condomínio fechado. Vai pra Alphaville. Cara, eu discordo. A favela tá lá, tá ligado? E tudo isso é apenas o pessoal tem esse costume de falar que a favela venceu. Rapaziada, quem venceu foi quem saiu da favela. A favela vence quando todo mundo sai da favela. Caso contrário, quem venceu foi o MC, o famoso, o artista que tava na favela, que saiu da favela. Caso contrário, você continua na favela, pô. Ou políticas. Eu acredito que o principal é a cultura. E antes de comentar aqui que eu tô sendo vira-lata, assiste o vídeo primeiro. Afinal, a fórmula do sucesso por aqui é você ser alguém polêmico, sexualizado ou simplesmente absurdo. Seu diploma e conhecimentos acadêmicos não valem quase nada. A qualquer momento, alguém menos preparado vai ganhar infinitamente mais porque, sei lá, sou uma música dizendo que come bosta. E as pessoas que no nosso país são vistas como celebridades famosas e ricas, lá fora são alvos de ridicularização completa. Não tem como negar que a cultura aqui é um grande problema. Olha, William, nessas imagens, vento pesado, ao som de um funk, o rapaz que grava avisa que está fazendo o vídeo para colocar nas redes sociais. Enfim, bem-vindo ao Brasil, ou melhor, bem-vindo ao Brasil, como tem se popularizado na internet. Vem tranquilo, vem tranquilo. Recentemente tem sido bem comum aparecer na minha home do YouTube alguns canais que produzem vídeos sobre como o Brasil é ruim em todas as áreas, e você talvez já ouviu falar deles, os famosos canais de postio. Parece que finalmente uma parte da população... Às vezes eu tento defender, rapaziada, mas não tem como defender o Brasil, a gente tá indo de mal a pior. Quando você acha que não pode piorar, piora mais ainda. Falando geograficamente, o Brasil em si, ele é bem localizado no mapa mundi, mas o Brasil em si não funciona. Se for pegar política, o povo brasileiro em si já é um povo muito corrompido. Então, assim, é um ambiente bom, é um lugar bom de morar, mas a política, as pessoas em si, o brasileiro estragou o Brasil. Reais por mês e pagar 900 de aluguel num cubículo em São Paulo. E não, eu não estou brincando, esse preço é real e eu pesquisei. Estamos falando de um apartamento com 20 metros quadrados e esse ainda foi barato perto de outros. Mesmo que pouco a qualidade completamente absurda que nós vivemos, e pelo menos uma vez na vida, ao invés de ficar apenas fazendo memes e dando risada de tudo, eles estão se revoltando, mesmo que seja por meio de vídeos e postagens. E bom, é exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, a triste cultura brasileira. Problemas econômicos e de educação nós temos bastante, e eu deixei bem claro na introdução desse vídeo. Por isso, ao invés de chover no molhado e fazer um conteúdo extremamente maçante discutindo política e educação, eu decidi trazer alguns aspectos culturais para conversar com vocês. Obviamente não todos, porque o vídeo teria 2 horas, e vocês já sabem quais eu escolhi. Eu nem sabia que o YouTube deixava desse vídeo. Acho que são os que mais me incomodam, pra falar a verdade. Se esse vídeo for bem, quem sabe eu faço uma parte 2. Isso vai depender do seu like e comentário. Como sempre, meu nome é Samuel Bon, sejam bem-vindos ao meu canal, obviamente.
Eu nunca entendi o Caso mosquitão, você a verdade é não essa. fume, não queira ficar com todo mundo e planeje o seu futuro, isso é muito estranho. Pro brasileiro comum, claro. Eu particularmente acho você uma pessoa bem sensata. Mas o normal aqui, principalmente dos 18 até uns 29 anos, dependendo, é nos Pior que finais muita gente fala, o mosquitão, pra quem não sabe, esse moleque magro que apareceu aí na tela. Ele começou a ficar com garotas depois que ele ficou famoso. Mas o mosquitão sempre teve essa desenvoltura, né? Ele tem facilidade pra falar merda, a verdade é essa. de semana você sair de casa às 11 horas da noite para um lugar onde a cerveja mais barata custa R$15, a entrada é cima. 50 e o objetivo é beijar o máximo de bocas possíveis e trabalhar virado no outro dia. Essa é a famosa cultura da pegação desenfreada, que vem muito pelas músicas e eventos que fazem sucesso aqui no Brasil, fazendo o brasileiro amar festas, bebidas, bailes funk e tudo mais que no fim das contas só serve para transar. Muito sexy. E não Pior que é adianta verdade. você, jovenzinho, Pior que é verdade. comentar aqui embaixo que gasta R$300 em uma festa só porque Tem quer que se ser muito divertir trouxa. sem precisar pegar alguém. Por favor, seja honesto com você mesmo e admita que não é verdade. E além disso, a ideia de você trabalhar cedo num próprio negócio ou abrir mão de uma parte da juventude para ter uma velhice mais tranquila é muito rara aqui. Tudo que importa para os jovens dos 18 aos 29 anos geralmente é só bebida. Não. Pegação. Jovem dos 18 aos 23 anos, vamos colocar em torno disso aí. Aos 29 anos já passou da fase adulta, né? Já tá entrando ali na fase que era pro cara já ter conquistado tudo, já ter casa própria. A gente sabe que no Brasil não é assim que funciona, né? Lógico. Mas 29 anos não é adolescente mais não. 29 anos o cara tiver uma mentalidade de sair pra festa, pra pegar mulher, pelo amor de Deus. É muito difícil você entrar em alguma roda de pessoas com essas idades e discutir assuntos diferentes disso. Como diria nosso querido filósofo Mário Sérgio Cortella, Você trabalha pra comer alguém. Você estuda pra comer alguém. Você usa droga. então, aos finais de semana, o bostileiro prepara o seu melhor traje, o perfume importado caríssimo ou barato que ele comprou não original, e vai pro baile funk pagar R$300 num kit de bebidas com energético que custam 3 vezes o valor que está no mercado. E detalhe, eu nem comentei que muitas vezes essas bebidas são adulteradas, então você literalmente tá pagando... A casa não vai jogar pra perder Mas não, isso pô. importa? Claro Taca que Red não. Label, Black Label, tudo pirata aí, nego pagando 300 conto numa O garrafa. que vale mesmo é garantir que você não vai sair O dobro do 0 a 0 preço. ao final da noite e conseguir beijar alguma boca. Gente, eu acho que eu vou vomitar. Essa mesma que já ficou com outras 15. Eu vou ler essa daqui porque é daqui da minha cidade. O analista de marketing e estudante de jornalismo criou uma barraca do beijo para curtir o carnaval de Belo Horizonte e faturou alto. Rafaela Oliveira, de 22 anos, gravou a brincadeira e registrou e viralizou, tá? Plaquinha da fantasia informava o preço 1 para o beijo, do tipo selinho e 5 para o de língua. Tem até feito coisas piores. Pior que tem nego e que vou submete comentar a isso pra não ainda, perder velho. a Não monetização. consigo entender. fantasia é como tirar dinheiro de outro. Como tirar dinheiro de otário, a verdade é essa. E isso é apenas um dos problemas dessa sede sexual do brasileiro ou da cultura do só se vive uma vez. Eu nem comentei que... E o pior, eu fico vendo um tipo de coisa assim, é coisa que só funciona com homem. Eu não consigo entender isso. Tipo, se um cara pegar e colocar, fazer a barraca do beijo, mesmo se for de graça, muitas das vezes não vai nem funcionar. Gastando dinheiro em festas ou bebidas, é comprando carro ou moto pra ficar empinando na comunidade. Enfim, qualquer coisa que demonstre que ele tem dinheiro, mesmo não tendo, e assim possa pegar mais gente. Afinal, imagina que grande problema seria ele passar um tempo sem beijar na boca ou transar. O mundo terminaria pra ele. É a meta de vida do cara, né? Ele não Muita tem gente outra diz meta que de não ir em vida. festas, não querer pegar geral e levar uma vida mais simples, cuidando da saúde e ficando em casa, é coisa de fanático religioso. Mas eu mesmo sigo esse estilo de vida e não tenho religião. Depois de um tempo, você simplesmente percebe por raciocínio lógico que uma vida regada a pegação, bebidas e drogas não é sustentável. Isso só vai te deixar pobre e com vários problemas de saúde. Mas, pro brasileiro, Eu não vou ser hipócrita aqui não. disso Eu não vou tem pausar valor. nessa Só parte o não que pra evitar importa dar é problema. esperar Vamos deixar rolar essa sexta-feira parte e aí. aproveitar bastante. Isso aí eu acho que nem é no Ele Brasil. Esse cara é simplesmente puta cara de percebe que esse colombiano. Mas eu já tive essa fase, pô. Hoje eu tô com 24 anos, né? Dos meus 20... Dos meus 20 não, mentira que eu comecei bem cedo, inclusive. Mas eu chutei que dos meus 17 aos 22 anos a minha vida era essa. Eu não saía pra gastar dinheiro na noitada, até porque eu não tinha dinheiro. Mas eu saía com esse intuito, né? Mas a cabeça vai mudando, é o que eu falo. Se o cara chega na idade, com 29 anos de idade e tá com o pensamento de um moleque de 17, 18 anos de idade, o cara
não vai conquistar nada na vida não, amigão. 29 anos é outro foco. 29 anos você já deve estar ali iniciando uma família, já com sua casa, com seu carro. Se for homem. Mundo de ilusão esse daí. Não pagar pensão. Afinal, raciocínio lógico não é algo que ele costuma ter, apenas segue seus estímulos de animal. E com isso, a gente parte para o segundo grande problema cultural, na minha opinião, que é a glorificação da pobreza. Não basta ser pobre, né? Tem que mostrar que é pobre. Eu sei, no começo desse vídeo eu disse que os problemas do Brasil iam muito além dos econômicos, então relaxa que eu não vou falar deles aqui. O grande ponto que eu quero trazer aqui é a romantização da pobreza, ou melhor, da humildade. Uma das coisas que eu disse no vídeo do Luva de Pedreiro é que o nosso querido povo brasileiro não respeita o rico Faria Limer, ou Limer, sei lá, mas paga pau pro rico que saiu da favela. E qual o motivo, se ambos pertencem à mesma classe privilegiada? E o motivo é a falsa humildade. O que faz pessoas como Luva eu acho que nem só falsa humildade, mas eu acho que a pessoa acaba se espelhando de uma maneira negativa ali. Vamos supor, meu vizinho que mora em comunidade também estourou no funk e ficou rico. Então eu acho que a pessoa acaba tendo um sentimento de empatia, né? Pô, o cara saiu do mesmo lugar que eu e hoje tá estourado na música. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa. E MCs de funk periféricos ganharem rios e dinheiro não é apenas o puro talento e a meritocracia. Até porque se você acredita em meritocracia em um país onde uns começam a trabalhar aos 11 anos de idade e outros aos 22 quando terminam a faculdade paga pelos pais, você vive numa bolha muito especial. E também, se você acha que isso aqui é talento, me desculpa, mas tá longe de ser. Isso não é uma questão de opinião. Mas os mesmos que apontam o dedo pro lado de cá é os mesmos que quer copiar o jeito quebrada de viver, o jeito favela de falar. Aí, Não, melhor que o povo comemora no fundo, né? Como se o cara tivesse feito, porra. Load up on guns, bring your friends, it's fun to lose and to pretend she's overboard. Meu ouvido é um pouco treinado, eu já mexi com música um tempo atrás, é uma comparação assim, vamos ser justos, tá? É uma comparação assim que não faz muito sentido, até porque esse vocal, ele me parece estar editado, ele não parece estar puro. Não que o cara, eu acho que é do Nirvana, né? Não que ele não cante bem, né? Mas esse áudio aí, pelo menos, parece estar com um ecozinho no final que parece estar editado. Não parece estar o vocal puro, não. Ali no acústico mesmo, não. Mas depois de entender essas coisas, você que tem um pouco mais de raciocínio, fica se perguntando como pode essas pessoas fazerem tanto MC, ele é bem sucesso esquisito. e muito mais dinheiro do que outras que são estudadas, letradas e que de fato mereciam uma vida melhor. E a resposta é que você só faz sucesso aqui no Brasil se agradar às massas. E a grande parte não são pessoas estudadas e letradas, mas sim pessoas pobres que preferem ouvir um MC de funk cantando do que, sei lá, alguém que estudou faculdade de música. Até porque muitas vezes quem fez faculdade é considerado playboy, mas o MC... Eu não consigo entender isso, não. Fez por merecer. É muito mais fácil você se identificar com alguém que chuta uma bola num campo de barro e grita receba, do que com um empresário que ficou rico se esforçando por anos e mais anos para conquistar o Os velhos da sucesso. van. Até porque mesmo que ele tenha sido pobre e começado a trabalhar desde cedo, ele não veio da favela e não fica falando gírias de cria por aí. Mas eu acredito mesmo que isso depois de também é ter por saído. conta do posicionamento político. Muita gente não gosta do Luciano Hang, né? Por conta do posicionamento político dele. Então, assim, acaba colocando o posicionamento político do cara acima da história dele. Dela. Pô, Então se eu não tivesse será o dinheiro que esse respeitado. cara tem, eu estaria Infelizmente, cagando e meu andando. querido Se foda. povo bostileiro, se você tiver um discurso de superação barato e dizer que venceu na vida, terá respeito e fama. Se for negro e periférico, multiplique essa fama e respeito. Afinal, é uma questão de reparação histórica com seus antepassados, você merece. E isso tudo vira um grande circo. Quando você para analisar as coisas bem de perto, perde até a vontade de estudar, porque, pelo menos aqui no Brasil, isso não é sinônimo de sucesso, muito menos de retorno financeiro para você ter uma vida simplesmente digna. Às vezes não é nem questão de não querer estudar, é só um descontentamento por saber que isso não garante nem mesmo um salário decente. Afinal, nós temos muitas pessoas formadas fazendo Uber. É tipo, pra que fazer faculdade de medicina se eu posso virar influenciadora? 10 anos estudando pra quê? Vou ganhar muito mais na internet.
E o engraçado é que isso é um caso real. E eu sei que alguns de vocês adorariam que eu falasse nesse vídeo que toda a culpa é do Bolsonaro, do Lula, da direita, da Não, esquerda, do isso meu aí é uma vizinho, culpa da individual, galinha, pô. e ficar Isso é uma dívida. ou apenas reclamando É que o foda. Brasil é uma porcaria, igual muitos outros canais por aí fazem sem oferecer nenhuma solução. Como eu sempre tento deixar claro nos vídeos, existe um outro lado da moeda. Nem tudo está perdido ou é completamente ruim. Você precisa tirar a viseira e entender quais atitudes são possíveis tomar para viver melhor. E uma delas é você sacar o seu dinheiro retido no FGTS. Há poucos dias atrás nós Deixa eu ver tivemos se uma isso aqui é medida propaganda. tomada pelo governo para confiscar dinheiro esquecido, entre aspas, nos Isso bancos. foi Por ridículo. isso, se você ainda trabalha pelo regime CLT ou trabalhou, eu aconselho que antecipe seu dinheiro Tá, do isso que eu vou pular FGTS o porque não mais rápido. foge um pouco do intuito do vídeo. País da Antes de começar esse oportunidade. canal aqui no YouTube, eu tinha sido demitido de uma lavagem de carros onde eu recebia aproximadamente R$ 1.600 por mês. Quando É isso Deus, aconteceu, uma semana depois eu comecei a produzir docinhos de festa em casa e vender naquelas caixinhas que vem 4 unidades. O que eu vou dizer aqui talvez para sua realidade não faça sentido. Afinal, existem muitas variáveis. De repente você mora no interior do Brasil e não tem nenhuma casa, comércio perto, enfim. Mas, como esse aqui é o meu canal, nada mais justo do que eu falar sobre o que eu vivi. E bom, nessa época eu conseguia tirar mais ou menos R$3.000 líquidos por mês vendendo na rua entre 3 a 4 vezes por semana. O resto do tempo era usado para preparar tudo em casa. O ponto aqui é que eu tive uma escolha, ou melhor, eu vi uma oportunidade de vender na rua. Enquanto eu estava Na verdade, eu acho que não é nem que ele viu uma oportunidade, ele criou a oportunidade, porque eu acredito que o investimento para você começar a vender doce não é um investimento alto, mas no Brasil eu sinto assim que a pessoa prefere ficar desempregada do que vender doce na rua, porque supostamente é vergonhoso na cabeça da pessoa. rolando o feed do Instagram, vi 3 mil muitas por pessoas mês, pô. fazendo isso e dando certo. Muita gente ralando aí o mês todo, não tira 3 mil por mês. Eu pude tomar uma decisão, procurar novamente um emprego CLT que me pagasse R$1.000 e poucos, ou tentar a sorte indo de comércio em comércio oferecendo caixinhas de doces para as pessoas. E eu escolhi a segunda opção. Nos vídeos aqui do canal, Ele isso criou não a oportunidade aparece porque dele. são roteirizados, mas eu sou um pouco gago. E mesmo assim, durante 2 meses antes daqui começar a dar lucro, eu fui vendedor de rua. E olha, foi uma ótima experiência. Além do dinheiro, óbvio, eu também melhorei muito a minha fala, minha comunicação e até mesmo técnicas de venda. E tudo isso porque eu observei que havia uma oportunidade e aproveitei ela. E é exatamente esse o ponto que eu gostaria de deixar claro aqui no final do vídeo. Nosso país é cheio de oportunidades. Eu particularmente não acredito em meritocracia, como eu já falei, mas com certeza você pode melhorar de vida com seu esforço. Não é nada garantido, não tem fórmula mágica, nem papo de vendedor de curso que faz 6 dígitos em 7 dias. Mas se você ficar o dia inteiro reclamando na internet, eu tenho certeza que aí sim nada vai mudar. É por isso que quando eu vejo algum funkeiro, vendedora de pack ou influencer qualquer, apesar de lá no fundo existir uma parte de mim invejosa, admito. Eu não pode sei, achar que eles eu não sei se vocês concordam, mas a palavra influencer, sabendo do tipo de produtor de conteúdo digital que a gente tem no Brasil, me preocupa um pouco, porque influencer eu acredito que vem da palavra influenciar, né? Daí você pega uma Virgínia da vida, por exemplo, 50 e poucos milhões de seguidor, ela influencia várias pessoas a comprar, jogar em casa de aposta virtual, essas coisas assim. Então, assim, são pessoas assim que não tem muito a agregar, tem muitas pessoas que não tem nada a agregar, que é chamado de influencer. Então, assim, uma pessoa que não tem a cabeça no lugar, não tem opinião formada, acaba indo pela cabeça desses influencers, que não tem nada a agregar na vida deles. Eu tenho 2 escolhas: tentar entender quais foram as coisas que eles fizeram para ter sucesso, ou só ficar julgando e dizendo quanto eles são ignorantes e burros. Uma dessas escolhas me dá pelo menos uma chance de melhorar de vida, a outra me dá 0. Porque eu sei que você hoje que fez ou faz faculdade, lê um monte de livros e se considera um mega intelectual, adora dizer para si mesmo que esse país é um circo e quem deveria ter sucesso é você, não eles. Porque o professor tem que ganhar mais do que o Neymar. Meu amigo, nenhum professor vai fazer um gol desse aqui no meio de uma Copa do... Na verdade, esse é só o funcionamento natural das coisas. Não adianta reclamar, cara. Pela primeira vez na história, jovens com uns 18, 19 anos estão ganhando muito mais do que médicos renomados ou grandes cientistas. E você não vai mudar isso. Não vai. Ou você se adequa ao jogo, ou fica por aí... Em vez de ficar reclamando, vai lá, mete as caras e vai fazer dinheiro também. Eu acho que é o jeito. Eu já tive esse papo vitimista
egoísta, afinal eu comecei a empreender na internet há 6 anos atrás, e eu só tô tendo reconhecimento agora, mesmo que pouco. Eu vi muita, mas muita gente da minha idade ou mais novos dando certo antes de mim. E isso só fez eu tentar entender... Imagina se ele usa esses caras como comparação, começa a criticar os caras e deixa de fazer o dele. Jamais ia crescer, porque ele tá crescendo na internet. Mesmo que na E minha os vídeos do menino é bom. Que tava fazendo tudo certo. Eu tive a humildade de descer um degrau quantas vezes fosse necessário. Nunca foi vergonha pra mim vender doces na rua, mesmo que eu já tivesse o meu canal há um tempo. Então, o que eu gostaria de deixar claro no final desse vídeo é que se você hoje olha pra essas pessoas e só consegue julgar e dizer o quanto eles são burros, ignorantes, falam errado, meu Deus, olha o que o Bigão falou no podcast, você nunca vai vencer. E eu acho que te falta mais humildade, sinceramente. Porque não, meu amigo, o Brasil não tem solução, as coisas são assim, e eu acho que sempre serão. Ninguém é o salvador da pátria, nem o Bonoro, nem o Papai Lully. Então levanta dessa cama e vai viver a sua vida, cara. Como eu já falei outras vezes, essas pessoas que você julga são apenas frutos do sistema. Não existe sentido em ficar atacando ou xingando eles. Talvez aprender, por mais estranho que isso pareça. Afinal, funk é tudo lixo mesmo e ganho mítico são ignorantes, então você nem tenta entender o que eles fizeram para alcançar o sucesso e uma boa condição financeira, que muitas vezes é justamente o que você também quer. É a consistência, né? Independente se você gosta ou não do conteúdo dos caras, é um mítico. O Igão tá na internet tem muito tempo. Eu acho que quando eu era criança, tinha uns meus 14 anos de idade, ele já produzia conteúdo pra internet. São mais de 10 anos de caminhada. A raiva nunca acabam bem. Eu entendi a referência. E só pra constar, a minha marca de docinhos artesanais, na época que eu vendia na rua, tinha literalmente o nome de uma gíria de funk que o MC Ig usa bastante, o tal desbica. Eu escuto funk? Quase nunca, mas essa forma e ideia de apresentar o meu produto deu muito certo, porque você não pode negar que isso aqui já virou cultura no Brasil, literalmente. Olá pessoal do funk, tá aqui o presidente Lula sancionando aquilo que é um desejo de todos vocês, o dia do funk. Então jogue o jogo. Enfim, eu só acho que às vezes a gente se vitimiza demais aqui no Brasil, não à toa somos conhecidos como o país do assistencialismo, onde as pessoas dependem do governo pra tudo, sustentar os filhos, se aposentar, ter casa pra morar. Ironicamente, algumas delas são as mesmas que vão pra frente de presídios em pleno dia de semana protestar contra a prisão dos seus influencers acusados de crimes. Afinal, o pensamento é de que somos todos pobres mesmo, nem adianta fazer nada pra tentar mudar a nossa situação. E depois desse vídeo é provável que eu perca alguns inscritos que vão me chamar de hipócrita, afinal eu já critiquei funkeiros e outros influencers aqui no canal, e pra certas pessoas... Na verdade ele não fez nenhuma crítica aos funkeiros, e sim a cultura, né, que acaba seguindo esse tipo de gente. Na minha opinião, mas bem-vindo à internet. No nosso querido país com QI menor do que de um macaco, as pessoas escolhem sua inclinação política pra defender e nunca mais escutam nada do que o outro lado tá falando. Mas eu prefiro dizer a verdade. Eu não quero mudar o país e muito menos ter que fazer vídeo pra agradar todo mundo. Na verdade, às vezes sinto que me explico demais, mas é porque eu tenho um senso de responsabilidade. Afinal, acho que eu finalmente me tornei um influenciador. E isso tem um peso, entende? Por mais que alguns não enxerguem isso e prejudiquem a sua audiência. No fim das contas, eu sei que a gente não controla nada do que acontece em nossas vidas, mas você sabe que lá no fundo sempre tem uma escolha, pelo menos sobre a forma que você vai reagir ao que acontece. Mas caso você escolha fazer parte dessas tristes culturas que nós temos aqui, que são muitas, e fique apenas reclamando com raiva de tudo sem nunca tomar atitudes, então bem-vindo ao Bostil. Esse circo é feito pra você. Não é um país fácil de viver não, tá? Não é um país fácil de viver. It's a city of dreams, and I'm a big dreamer. O vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Vamos encerrar aqui, né? Lembrando que o canal do Samuel Bão vai estar na descrição. O tipo de vídeo que ele faz dá um trabalho do caramba pra fazer, né? E acompanha, sigam ele aí, me sigam aí também. Comece a pensar fora da caixa, rapaziada. A oportunidade quem cria é você. Pegue na mão de Deus que vai dar tudo certo. Valeu, tamo junto. Até a próxima.